Glória a Deus. Amém. Aleluia. Acho que tá tudo certo, né? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Mais um dia, mais uma quarta-feira, 20h30, horário de Brasília, como prometido, né? Com a graça do Senhor, né? Estamos aqui em mais uma noite, né? Mais uma oportunidade de estarmos aqui com as nossas vidas, todos juntos, louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor, né? Que justamente esse é o propósito principal, né? Que o nome do Senhor, ele venha a ser engrandecido sobre nossas vidas, sobre nossa família e com todos esses temas, né? Para que juntos a gente venha ter a cura da alma, né? E juntos nós venhamos aqui a aprender um pouco mais da palavra do Senhor, porque é somente através dos aprendizados da palavra do Senhor é que nós temos, né, a oportunidade de nos moldar, de ser transformados, de ser confrontados com os nossos princípios, sendo moldados, né, pela palavra, através sendo moldados, né, o nosso caráter, e a gente receba, né, a graça do Senhor, receba aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu fico muito feliz, viu, irmãos? Muito feliz de vocês estarem aqui, né? Conversei com vários de vocês, né, durante essa semana, falamos, né, sobre a live de hoje, sobre todos os ensinamentos, né, que Deus ele tem permitido com que a gente aprenda um pouco mais da palavra dele, né? Pessoas novas, né, que acabaram entrando aqui no canal, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, né, neste propósito do Desperta e Haja, né? Há muitos que estão aqui novo agora, né, entrando hoje aí pela primeira vez, né? A nossa intenção é todas as quartas-feiras, né, a partir das 20h30, termos esse momento de oração e de estudo da palavra, para que possamos ser impactados com a palavra do Senhor, né? E o Desperta e Haja é justamente isso, né? Que venhamos a ter um despertar da palavra do Senhor, né? Um despertar da existência de Deus, né? O agir de Deus sobre as nossas vidas, né? E que a gente leve isso, né, através das nossas condutas, através das nossas atitudes, tentando viver, né? Pessoas comuns vivendo o extraordinário, né, de Deus. E muito obrigada mesmo, viu, por vocês estarem aqui, né, irmã Patrícia, Lorena, muito obrigada, irmã Rô, né, paz do Senhor a todos vocês. E não vamos perder muito tempo, porque a gente sabe, né, irmã Pri, muito obrigada, viu, Sérgio, a paz do Senhor, que Deus abençoe, né, abençoe muito vocês, por vocês estarem aqui, né, nos apoiando e juntos orando, né, a irmã Raquel também, muito obrigada, viu, pela participação, que Deus abençoe a sua vida, né, e que você saia daqui com a resposta do Senhor para o seu coração. A irmã Babi também, muito obrigada, viu, muito obrigada a todos vocês. William também acabou de entrar, paz do Senhor. Muito obrigada, Karen, né? Foi aniversário da Karen essa semana, viu? Parabéns, Karen, que Deus te abençoe, te fortaleça, que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. O meu filho Gabriel, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, que Deus venha aí retribuir a cada um de vocês e que juntos a gente venha, né, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E aí eu sei que a Gel, né, a Jéssica, ela já está aqui conosco ela já entrou, né, aguardando aqui, eu vou chamar ela, né, para que juntas a gente fale sobre a live desta noite, né, no Desperta e Haja aqui, e ela vai falar um pouco sobre esse tema que foi pedido, viu, gente? Nós estamos aqui, nós estávamos lendo, né, e estudando, né, o livro de Deuteronômio, né, sobre os princípios. Só que isso foi, né, algo que foi me pedido, né, que gostariam, né, de ouvir aqui no canal, e se possível, né, sobre o perdão. E a gente sabe que é um tema muito sério, né? É um tema muito sério, né? Existem vidas paralisadas, né? Existem vidas que precisam, né, ouvir e estudar a palavra do Senhor para que tomem a atitude, né, de perdoar e a atitude de também ser perdoado. Então nós vamos trazer aqui, né, a Jéssica Ramos, né, que eu creio que ela já está aqui, já presente. Deixa eu tentar chamar ela aqui, gente. Vamos tentar com essa
tecnologia aqui. Eu tentar trazer ela aqui. Vamos lá. Hoje ou se qualquer coisa você pede para participar. Eu sei que você já está me ouvindo, né? Você me ajuda aqui para que eu consiga te trazer aqui. Vamos lá. E aí você peça para participar aqui e eu vou dar um ok. Deixa eu ver aqui aonde que vai. Ela tá aqui, ó. Já tô aqui. Pede para participar aí que eu te dou um ok. Vamos ver. Amém. Convidar. Aqui é a Gel. Convidei. É o convidado. A convidada desta noite. Já convidei já aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Glória a Deus. Deu certo. Deu. Glória a Deus. Eu sei que vai dar tudo certo para honra e glória do Senhor. Tá me ouvindo, Gel? Tô ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Tá. Tô ouvindo super bem. Os irmãos também, se todos vocês estão ouvindo, se puder dar um joinha, um ok para nós, para saber se o som, né, se tá tudo certinho, para que a gente possa aqui prosseguir, né? Aí, vamos dar uma aumentada da luz aqui também para dar uma melhorada. Mas a gente está te ouvindo, tá? Ela vai se apresentar, gente, porque se eu for falar, né, o que essa mulher, né, representou na minha vida por esses últimos dias, nós vamos aqui passar do tempo, né, que o próprio Instagram aí, ele nos permite, porque eu acho que é somente 1 hora, né, que a gente pode falar aqui ao vivo, nas lives. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai usar ela da mesma forma que me usou. Eu sou testemunho vivo, né, que ela me ajudou muito, né, em todo o meu processo, né, que eu passei por esses últimos meses, né, e com a graça do Senhor, né, eu consegui a libertação, né, consegui a cura emocional, né, necessária para continuar aqui, né, e testemunho vivo para dizer que Deus faz. Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordioso, todo aquele que busca o Senhor o encontra, né, e muito obrigada mesmo, viu, Jó, de você ter disponibilizado do seu tempo, né, para que você pudesse estar aqui junto conosco, e todos que estão aqui também estão na expectativa, né, de Deus te usar, né, trazer uma palavra de conforto. E aí, como eu ainda disse para você quando eu te convidei, né, quando me falaram, né, sobre o perdão, fala sobre o perdão na sua live, a primeira pessoa que veio no meu coração, né, posso estudar, trazer aqui várias dicas, mas eu acho que nada seria melhor, né, e mais perfeito do que a pessoa que no momento certo, né, Deus colocou no meu caminho para que me ajudasse, né, a liberar o perdão necessário para que eu pudesse prosseguir, né? Então, desde já, sou muito grata a Deus, louvo a Deus pela sua vida, né, e pelo teu testemunho de vida também, e eu creio que você vai poder compartilhar aqui conosco, né, isso que eu acabei dizendo aqui para você e para todos também, né? Que nós estamos aqui justamente para poder ouvir um pouco, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus, né, ele vai ministrar sobre nossas vidas. Eu não sei se caiu a conexão, se você está me ouvindo, se a internet ela tá boa ou não, senão a gente vai prosseguindo e eu creio que a gente vai voltar. Eu vou tentar trazer ela aqui de volta, tá? Para que a gente possa começar aí. Mas ela vai voltar aqui, porque eu acho que a internet dela deve ter caído. Lá onde ela tá também é um lugar tá um pouco de difícil acesso, mas eu creio que para honra e glória do Senhor, né, nós vamos ter esse momento da qual para tudo tem propósito, né? E como eu disse para vocês, o tema dessa noite, né, é como perdoar e ser perdoado para prosseguir. Porque como eu disse para os irmãos, né, enquanto ela vai se preparando para voltar aqui, aí eu já passo a palavra para ela, para que ela possa se apresentar e falar um pouco. Como eu disse para os irmãos, esse tema é um tema muito sério, né? É um tema que o próprio Senhor, né, Jesus Cristo, quando Pedro, né, ele ainda pergunta para Jesus, né, Senhor, né, quantas vezes eu devo perdoar? Né, 7 vezes, né, ele faz a pergunta para Jesus. E aí o mestre, né, com toda a sua sabedoria, ele fala, não, né, você pode jogar aí, né, vamos traduzir aqui para a nossa linguagem de hoje, 70 vezes 7, né, ou seja, a prática do perdão é uma prática diária sobre as nossas vidas, né, nós devemos em todo tempo, né, perdoar. E aí o que fazer, né, para poder
tirar todo o rancor, né? Tirar todo o remorso, para que a gente venha, né, a viver os propósitos de Deus para nossas vidas, porque esse que é o intuito, de sermos transformados, né? Transformados pelo poder da palavra do Senhor. E hoje a gente vem justamente com esse tema. Aí eu acredito que agora deu certo, né? Então, já para não se alongar muito mais, né? Que Deus segure essa internet em nome de Jesus e o propósito vai ser cumprido. Eu creio, vou ficar aqui na intercessão. E a pergunta que eu te faço, tá? Como perdoar e ser perdoado para prosseguir, né? Se alguém pudesse agora utilizar, né, da sua mentoria, chegar em você e falar assim, eu preciso liberar perdão. Ou não, eu preciso ser perdoado. O que eu faço? Né? Então, pode utilizar a palavra e o seu tempo e que Deus abençoe. Amém? Boa noite, Gi. Eu queria agradecer de verdade pelo convite. Estou muito feliz e muito grata. Amém. Me sinto muito honrada de estar participando aqui desse programa que você está tendo, que tem sido abençoador, né? Espero Amém. que haja, tenha acompanhado. E realmente tem sido uma bênção. E eu estou muito grata, muito feliz de estar podendo participar. Glória a Deus, amém. Eu sou casada e com o Fernando, tenho um filho, né? Ao todo eu já tenho um relacionamento de 16 anos, vai fazer 16 anos esse ano. Tenho um filho de 11, né? E aprendi a perdoar. Porque nem sempre a gente sabe, né? Nós não nascemos sabendo todas as coisas. E nós aprendemos tantas coisas, né? E o perdão foi uma coisa que eu descobri que era essencial para que eu tivesse realmente uma vida plena, uma vida abundante. Às vezes, as pessoas se preocupam com tantas coisas, né, e não se atentam do tamanho e importância que é o perdão e o quanto ele é um fator assim essencial para que a gente seja feliz, né? Jesus ele vem falar assim, eu gosto muito, muito, muito dessa passagem, que diz assim, eu vim para que tivessem vida. Só que Jesus ele não para ali. Ele fala, eu vim para que tivessem vida, para que tivessem em abundância. E onde não há perdão, não tem como haver abundância, né? E nós falamos ali sobre sermos imagem e semelhança, sobre parecermos com Deus, sobre querermos tudo aquilo que Deus tem pra gente e tal. Só que quando fala que Deus ele é perdoador, em Salmos, Davi fala que Deus é perdoador. Nós não nos atentamos a essas coisas e de como isso é importante. E boa parte das pessoas hoje vivem em estado de não perdão. Ou não perdoam alguém, ou não se perdoam e por isso não conseguem viver uma vida plena. Nós temos um trabalho dentro da igreja, né? E nós vemos como as pessoas às vezes ficam com a vida amarrada, presa, porque carregam pesos. Carregam essa falta de perdão dentro delas. E uma coisa que é fato. Nós vamos conviver com pessoas o tempo todo. Dentro de casa, a gente convive com a nossa família. No trabalho, a gente convive com pessoas. Na igreja, a gente convive com pessoas. E não existe ninguém perfeito, né? Todos nós somos falhos, todos nós erramos. Então, se nós não estivermos prontos para perdoar, nós vamos ser infelizes. Porque as pessoas vão errar com a gente. É uma certeza que a gente precisa ter. As pessoas vão errar. As pessoas vão falhar. E a gente precisa estar pronto para perdoar essas pessoas. Verdade mesmo. Porque é algo que eu aprendi, né? Só complementando essa sua fala, que é justamente você ainda disse agora um ponto principal, né? Nós, o tempo inteiro, vamos conviver com pessoas, né? E as pessoas, elas são imperfeitas na sua natureza. Né? Já nascemos já imperfeitos, então somos imperfeitos. E eu acho que o dom do perdão, quando Deus ele nos deu a oportunidade de perdoar sempre, é justamente isso, para que pudéssemos conviver bem, né? Porque somos imperfeitos e o perdão nos ajuda a viver todos os dias
com pessoas imperfeitas, né? E faz com que a gente cresça a cada dia, né? Pessoas imperfeitas sendo perdoadas e nós liberando perdão para que a gente vá evoluindo, né? E crescendo na presença do Senhor. Sim. E eu vejo assim, nós queremos tanto ser perdoados, eu vejo um Deus tão misericordioso e nós somos tão duros com as outras pessoas, né? Deus é tão... A gente falha, mas se a gente falhar 7, Ele nos perdoa 7. Se a gente falhar 10 vezes, Ele está disposto a nos perdoar. Mas nós, se a pessoa errar uma vez, a gente fecha o nosso... né? Então, o que acontece? Você pode ter acertado 10 vezes. Mas se você erra uma, a pessoa te crucifica por aquele único erro. Às vezes acontece no local de trabalho. Você trabalha muito bem, mas um erro, um único erro, pode ser suficiente para você ser desligado daquela empresa. No seu relacionamento, a mesma coisa no seu relacionamento. Às vezes você faz muitas coisas e às vezes a pessoa nunca lembra. Né? Eu costumo falar, quando eu falo de relacionamento, às vezes o marido lavou uma louça, você não fala nada. Né? Às vezes te ajudou em alguma coisa, você não fala nada. Às vezes você não fala nada, mas quando ele erra uma única vez, aí você fala a semana inteira sobre aquele único erro e esquece de falar sobre os 300 acertos. E nós temos essa tendência a sermos pessoas negativas. É do ser humano isso, né? Então, às vezes, nós perdemos a confiança nas outras pessoas por causa de um único erro. E nós temos que saber que as pessoas erram, as pessoas falham, e perdoar. Eu gosto muito de falar isso. O perdão não é para quem merece. Se ela merecesse, ela não estaria ali precisando do teu perdão. Ela não perdoou, realmente ela não merece. Mas é uma decisão. Eu escuto muitas pessoas falarem assim que, eu não senti de perdoar. Mas o perdão é uma decisão racional. Né? Então você decide. Você decide. Por quê? Porque você entende que você precisa, que você merece ser feliz. E então você perdoa porque você precisa liberar aquela pessoa, liberar aquela energia negativa. Eu vi algumas das pessoas comentando aqui, né, que o perdão adoece. E sim, existem muitas doenças psicossomáticas que elas vêm também devido à falta de perdão. Né? Então, realmente, o perdão adoece e a nossa carne sofre com isso. Porque o nosso corpo, ele sente esse estado de não perdão. E existem as duas situações. Né? A questão da gente não perdoar o outro que feriu a gente e a gente não se perdoar. E falando assim sobre não perdoar o outro, uma coisa que eu gosto muito é uma história que eles contam que quando uma pessoa assassinava alguém de um determinado exército, eu não lembro certinho agora a história, mas eles pegavam aquele corpo daquele morto e amarravam ao corpo do assassino, da pessoa que tinha matado. E aquela pessoa ficava carregando aquele corpo, peregrinando, e ali o corpo começava a se decompor, entrava em processo de putrefação, e a pessoa que estava viva começava a morrer também, por causa daquele corpo morto. Então ele começava a adoecer com aquele corpo morto, e ele também morria. Então eu falo que a falta do perdão é isso. É você carregar um corpo morto que só faz mal para você. Às vezes o outro que te feriu já pediu perdão, às vezes não teve acesso a você, mas já se arrependeu, já se libertou, já se perdoou, mas você continua carregando o corpo morto. Você continua carregando aquilo que te adoece, você continua carregando aquilo que te faz mal. Então, o perdão ele é uma decisão. Você decide perdoar aquela pessoa. E perdoar não significa conviver. Né? Então, você perdoou alguém que te feriu, que te maltratou, que te fez algo, que te traiu, mas não necessariamente significa que você precisa conviver com essa pessoa novamente. Né? Então, o perdão é liberar essa pessoa daqui de dentro. Isso não significa que você precisa ter novamente uma convivência
com ela. Porque tem uma história que conta a história do sapo e do escorpião. O sapo vai e fala pro escorpião, o escorpião fala pro sapo assim, sapo, me ajuda a atravessar esse rio, porque o escorpião não sabia nadar. E o sapo fala pra ele, não, escorpião, mas se eu te ajudar, você pode me picar. Ele fala, não, não vou te picar, até porque se eu te picar, nós dois vamos morrer afogados, né? E ali o sapo fala assim, é verdade, né? Confia no escorpião. E o escorpião sobe em cima do sapo, e quando eles estão terminando de atravessar, que o escorpião bota um pezinho assim na margem, ele vai lá e pica o sapo. E aí o sapo fala assim, pô, escorpião, você falou que não ia me picar, e o escorpião fala assim, desculpa, mas é da minha natureza. Então talvez seja da natureza de algumas pessoas serem assim. Mas isso não significa que você precisa carregar dessa coisa que só faz mal pra você. Não precisa carregar desse peso, né? E é por isso que eu falo, se a pessoa falhou com você, não necessariamente você precisa conviver com ela novamente. Jesus fala pra gente assim que nós temos que ser mansos, se não troca a palavra, como a pomba, simples como a pomba, mas prudentes como as serpentes. Então, sim, nós temos que ser bons, nós temos que ser humildes, nós temos que perdoar, mas a gente não precisa ser desculpa usar esse termo, mas acho que é mais apropriado. Se a pessoa te feriu, nós temos que sim perdoar. Mas não necessariamente deixar que a pessoa venha nos ferir novamente. E aí, o que eu escuto, Gi? Perdão. As pessoas sempre falam, mas falam assim, e se é a minha mãe que fica me ferindo sempre? Se é alguém da minha convivência? Se é um parente que eu vou estar sempre encontrando e essa pessoa está sempre me ferindo? Eu aprendi que a gente precisa amar as pessoas e aprender com amor a impor limites a essas pessoas. Então a gente perdoa e dá limites. Então você entra na minha vida até determinado ponto, daqui você não passa. Você entra na minha atividade até um determinado ponto, mas daqui você não passa. Quando você encontra alguém que às vezes te fere, alguma coisa, sempre tem aquele começo de conversa. É igual, a gente vem aprendendo esses tempos, eu tenho estudado bastante a respeito sobre a fofoca, e o quanto isso é ruim e prejudicial, e o quanto Deus também abomina isso, né? E às vezes a gente convive com pessoas que fofocam muito. E a gente não tem como não conviver com essas pessoas. E às vezes são pessoas do nosso convívio íntimo. Então, a gente quando chega, tá naquele momento, mas sempre quando começa o assunto da fofoca, eu me retiro, eu silencio. E aos poucos eu vou dando sinal para a pessoa de que isso não é o meu ambiente, que isso não me agrada, e que eu não vou entrar nessa com ela. E assim é com o perdão. A gente põe o limite, a gente vai até onde dá. Começou com determinada situação que a gente sabe onde vai chegar, a gente se retira daquele ambiente, a gente põe limite dentro dessas pessoas. Para quê? Para que a gente não fique criando oportunidades para que essa pessoa continue nos ferindo frequentemente. Né? Então é isso, é aprender a impor limites com amor. Para as pessoas que não tem como a gente fugir. Agora tem pessoas que a gente simplesmente se desvia delas. Porque a gente não precisa ter convivência com elas. Então eu não vou ficar dando oportunidade dessas pessoas ficarem me ferindo. Então eu simplesmente me desvio dessas pessoas. Mas perdoar é essencial. Porque eu gosto de dizer, eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. Jesus prometeu uma vida abundante. E eu entendo que para ter essa vida abundante, o perdão ele tem que ser a coisa que eu acordo e durmo fazendo ela todos os dias. Até mesmo porque eu acho que teve até uma pessoa que dentro dessa... teve uma pessoa, acho que nessa semana, eu só não consegui identificar quem foi, mas ela me mandou 2 posts, né? E mandou assim para mim, né? Aquela que foi até uma entrevista que a Bianca Toledo, ela fez junto com a Darleide, né? E ela ainda mostra naquele relato, né? Por tudo que a Bianca, ela havia sofrido lá naquele momento,
E ela pergunta como ela conseguiu ter forças, né, para liberar esse perdão, né? E aí foi quando ela disse, né, eu não perdoo porque eu sou boazinha, né? Eu perdoo porque eu sou inteligente, né? E é justamente isso que também nós temos que aprender e vem muito de encontro com a sua fala. Porque quando a gente aprende, né, que o perdão é um dever, né? Jesus, ele nos diz que devemos perdoar. Então, isso não é uma escolha. Eu vou perdoar se eu quiser, porque você sabe muito bem que se você não perdoar, você vai carregar essa mágoa, esse rancor, né? E isso vai alimentar cada vez mais raízes de amargura dentro de você, da qual vai te paralisar e as bênçãos do Senhor vão ser fechadas sobre a sua vida. Então, você precisa aprender a ter o processo de perdoar alguém é uma decisão de obediência à palavra do Senhor, né? Porque eu preciso obedecer para que as bênçãos do Senhor venham, né? E me acompanham, né? As bênçãos do Senhor, ela me acompanhem por toda a minha vida. Eu preciso ser uma pessoa obediente à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele nos diz que devemos obedecer e devemos perdoar. Essa é uma decisão, e é isso que nós não podemos deixar de dizer essa noite também. Sim. E porque algumas pessoas elas querem usar a Bíblia de forma selecionada, né? Eu uso esse versículo, esse aqui eu não vou usar, não. Mas esse aqui eu vou usar. E a oração do Pai Nosso, né? Fala pra gente, pra Deus perdoar a gente como a gente perdoa. Aí a gente precisa se questionar. Peraí, eu tô perdoando? Né? Eu quero ser perdoada como eu perdoo, será que eu tô perdoando? E eu falo assim, todas as vezes que Deus, ele coloca um mandamento, às vezes a gente não consegue, como é que eu posso, ter esse entendimento. Mas sempre traz um retorno de bem pra gente. Então, sempre quando Deus fala, faz isso, aquilo sempre traz um retorno de bem pra gente. Quando ele fala, perdoa, ele não tá falando perdoa porque o outro precisa, porque o outro merece. Se você não quiser perdoar alguém, mas Deus quiser perdoar, ele se acerta com Deus e segue a vida dele. Entendeu? Mas ele fala assim, perdoa, porque quem precisa liberar esse perdão para ter vida é você. Quem precisa deixar os corpos mortos para ter vida é você. Mas tem gente que gosta de carregar defunto, né? Porque quer julgar o que o outro deixa ou não de merecer. E eu não tô falando que é fácil. Porque dói. Muitas vezes, nós passamos por situações de profunda dor, né? Situações que doem muito na gente. E Deus, ele compreende totalmente isso. E o que a gente está falando aqui não é para você não sentir a dor, né? Não está falando para você minimizar a dor ou minimizar o ato da outra pessoa. Não é isso. Porque tem falhas que pessoas cometem com a gente que são terríveis. Tem coisas, são atrocidades, entendeu? E a gente não fala, quando a gente fala de perdão, nós não estamos falando de merecimento. Nós estamos falando sobre liberdade, sobre liberar a nossa vida daquele peso, né? E deixa ir aquele peso. Nós não podemos muitas vezes cobrar o que o outro nos fez, mas eu entendo que Deus é um Deus de processos e ele não quebra processos. E a semeadura ela é um processo. Então, se a gente planta maçã, nós escolhemos maçãs. Se a gente planta uva, a gente não escolhemos uvas. Então, aquela pessoa que planta isso, de certa maneira, é uma semente na vida dela. Mas isso não nos diz respeito. O problema é que quando a gente planta a falta de perdão, nós colhemos morte. Né? E às vezes é uma morte espiritual, às vezes é morte dos nossos sonhos. Por quê? Porque aquele corpo morto vai apodrecendo nos nossos sonhos, vai apodrecendo na nossa vida sentimental, vai apodrecendo a nossa vida espiritual. Entendeu? Como conviver, dizer que eu sou imagem e semelhança de Deus e viver num estado de não perdão, de não liberar as outras pessoas. Você está falando assim, pede perdão e fala assim, eu não tenho mais vínculo com o seu erro. Exatamente. Então alguém está falando assim, olha, eu não estou mais vinculada à sua falha.
A sua falha agora é um problema seu. Eu me recuso a ficar vinculada a isso. Então a gente perdoa e se liberta disso, se livra disso. E perdão não é amnésia. Será que eu perdoei? Eu não esqueço. Não, você não vai levar uma pancada na cabeça toda vez que você perdoar alguém para esquecer o que aconteceu. Mas é como uma cicatriz. Você aperta e ela já não dói mais. Né? E eu vivo isso claramente. Né? Por quê? Porque eu passei por uma situação onde para mim foi extremamente desafiador perdoar, que foi no meu casamento, a traição do meu marido, e isso não aconteceu só uma vez. Letras que dói demais passar por esse processo. E eu acredito que só entende quem passa, né? Mas hoje eu consigo ministrar para mulheres e ministrar para casais tranquilamente falando a respeito disso, porque hoje já não dói mais. Então é aquela cicatriz que eu aperto e não dói mais. Eu recebo algumas perguntas. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá. O Gi, som tá me bom. ouvindo? Tô ouvindo. O som, ele tá bom. Tá me ouvindo? O som, Legal? ele tá bom. Tô ouvindo. Tá ouvindo. Bom, eu vou continuar aqui. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês falam, tá bom? Uhum. Uhum. Deixa eu dar uma paradinha aqui pra mim. Que algumas pessoas no momento ali de estar com um filho pequeno e passar por aquele momento de dor, de sofrimento, toda aquela situação difícil. E às vezes é difícil até para compartilhar isso com as outras pessoas no momento que você está passando. E as pessoas falam assim, eu sou obrigada a ficar com essa pessoa, eu sou obrigada a permanecer no casamento onde eu sou traída. Isso é muito particular. É uma decisão sua, né? Eu não falo para ninguém com todas as letras assim, olha, eu não digo isso, eu falo que é muito particular. Então, eu acredito que você tem o livre-arbítrio para escolher ir ou permanecer. Só que quando você decide permanecer, você tem que decidir dar certo. E sem o perdão, não dá certo. Então, se você decidir ir, é uma decisão. Mas se você decidir ficar, você tem que decidir para dar certo. E aí, eu lutava com isso. Eu entendia que para eu ser feliz eu precisava perdoar. Então, eu decidi na minha cabeça, eu vou perdoar. E não importa o que eu tenho que fazer, eu vou perdoar porque eu decidi dar certo. E muita oração, muitas declarações. Né? E uma das orações que eu aprendi, porque eu aprendi a orar por essas pessoas, né? E dizer, tanto em voz alta quanto na tua oração, fulano, eu te libero, eu te perdoo, eu te abençoo. E fui fazendo essa oração muitas das vezes. Eu consegui liberar esse perdão. Eu consegui perdoar meu marido, nós restauramos o nosso casamento e nós casamos. Amém. Aí nós casamos na igreja, tudo bonitinho. E desde que isso aconteceu, fazem, eu acho que 7 anos, vai fazer 8 anos que nós casamos, que eu passei por esse processo e eu decidi perdoar. Então eu sou a prova viva que dá certo. Mas só dá certo se o perdão acontece. Porque se eu ficasse remoendo toda aquela dor, se eu ficasse ali todas as vezes jogando na cara. Gente, eu lembro que eu vi uma experiência assim, porque eu simplesmente não sabia fazer isso. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. E às vezes vinha, sabe quando vem assim, na ponta da língua que a gente fala pra falar? Às vezes acontecia uma situação meio desagradável em casa e vinha na ponta da língua pra falar. E eu ouvia claramente o Espírito Santo falando assim, engole isso aí. E realmente descia como uma bola. Assim, ó.
Porque aquelas palavras eram palavras de morte. Não eram palavras que iam trazer vida para o meu relacionamento. Então eu ia ficar vomitando e remoendo aquilo. Então eu entendia que eu tinha que silenciar naquele momento, eu tinha que perdoar naquele momento e liberar. Então naquele momento eu simplesmente me calava, deixava passar toda aquela energia, todo aquele sentimento. E realmente, depois quando eu ia pensar, eu falava, realmente, se eu tivesse falado, eu tinha causado um problema muito maior, eu tinha gerado uma situação desnecessária. Então eu falo que hoje, depois de passar por esse processo no relacionamento, só deu certo porque eu escolhi perdoar. Tá? E você pode passar por esse processo de muitos relacionamentos com muitas pessoas, uma amiga, uma colega de trabalho, pode ser um parente. Eu falo assim, que tem poder para nos ferir quem é próximo. Né? Se uma pessoa que não te conhece passar na rua e gritar, ô, seu feio, você fala, quem que é? Nem conhece, vai embora. Mas se alguém de dentro da tua casa passar e falar, ô, seu feio, você vai pensar, será que eu sou feio mesmo? Né? Porque quem tem maior poder para nos ferir? Quem está mais perto. Tá? Quanto mais perto a pessoa quanto mais íntima, mais poder para nos ferir ela tem. Né? Verdade. E mais autoridade, mais liberdade para nos ferir, essa pessoa ela tem. Para dar certo em qualquer outro relacionamento, seja ele conjugal, familiar, sem o perdão, você vai carregar um peso e aquilo vai apodrecer aquela relação, aquele ambiente, até ficar ao ponto que não dá mais para conviver. Então, é uma decisão. Não é um sentimento. Amém. Isso é verdade. E aí foi como eu disse para todos, né? O perdão, ele é um mandamento, né? Jesus, ele manda que a gente perdoe o nosso irmão. E o que nós temos que entender, que eu acho que foi até alguém que colocou aqui, que eu acabei de ler, que uma pessoa perguntou assim, mas e quando eu peço perdão e a pessoa não quer me perdoar? Né? E quando eu perdoo, mas a pessoa não quer me perdoar? Nessa situação específica, o que eu faço? Quando você pede perdão e a pessoa não perdoa, esse é um problema inteiramente dela. Porque ela vai carregar o corpo morto e a gente não tem mais a gente não tem mais compromisso com isso. Né? A Bíblia fala pra gente se arrepender e deixar, né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente se arrepende, a gente pede perdão e aí vem o próximo passo. Deixa e a gente não comete mais isso. Só que nós não temos poder sobre a decisão do outro. E aí é o outro consigo mesmo. Eu sempre costumo orar muito quando eu peço perdão para alguém. Para que Deus ajude, porque eu entendo que essa pessoa também precisa ser curada. Essa pessoa também precisa ser liberta. Né? Então eu costumo orar muito. E se possível, eu falo assim, se a gente erra com alguém e nós temos condições de reparar o erro, eu acho que nada mais justo. Da gente se redimir daquela falha, nada mais justo. Se dentro desse relacionamento você puder honrar essa pessoa, honre-a. Né? Mas nós não temos poder para decidir o que o outro vai fazer. E eu costumo dizer que quando nós falhamos com o outro, nós corremos o erro corremos o risco dessa quebra de aliança. Porque ninguém tem obrigação. Elas podem escolher e elas têm esse livre-arbítrio para escolher ou não nos perdoar. Né? Mas eu vou falar uma coisa. Que eu acredito muito que tudo é energia. E quando existe uma energia de arrependimento acontecendo aqui, o Espírito Santo começa a trabalhar. É igual quando há... não sei se você já vivenciou hoje, ou se alguém que está aqui com a gente hoje já vivenciou, mas às vezes uma situação na nossa vida está travada e de repente nós liberamos perdão para alguém e de repente essa situação desata na nossa vida de uma maneira que a gente não consegue explicar, mas porque isso é uma energia que acontece. E a liberação de perdão é uma energia muito poderosa. Você pode usar vários nomes. Eu gosto muito da palavra energia, né? Mas a gente pode usar muitos outros nomes. E eu falo assim, o céu, ele age em nosso favor.
Então, eu acredito que é dessa maneira que funciona. O desafio mais pesado que eu já tive em relação ao perdão foi perdoar a mim mesmo. Esse, de todos os que eu já vivenciei, perdoar a si mesmo, ele é um dos mais difíceis. E você carrega, e quando nós carregamos a falta, o nosso erro, e a gente não se perdoa por ele, a gente vira um carrasco próprio. Então a gente fica ali se castigando a cada pensamento, a cada atitude. É que eu imagino olhando pra gente falando, filha, nem eu tô te castigando e você tá aí se maltratando, se castigando por causa de um erro que você cometeu. Então esse foi um dos maiores o remorso, né? desafios que eu enfrentei. Já enfrentei. A conexão, ela tá... Perdão para outro. Já vivenciei momentos onde eu pedi perdão e inicialmente a pessoa não aceitou o perdão. Mas eu permaneci em oração porque eu entendia quanto aquela pessoa precisava ser liberta desse peso morto. Porque como eu tinha me arrependido, eu não tinha mais compromisso com aquele peso morto. É lógico. Teve consequências? Teve consequências. E eu arquei com elas. Né? Foram as minhas colheitas. Só que eu não tinha mais compromisso com aquele erro. Então eu orava muito para que Deus ajudasse essa pessoa a ser livre também. Porque carregar o peso da minha falha machucava ela. Porque eu já não estava mais ligada àquela falha. Né? Agora, me perdoar. Terrível, foi desafiador. E eu aprendi que quando nós temos muita dificuldade em se perdoar, é porque nós temos a nossa autoimagem deformada. Nós temos um problema com a nossa autoimagem. E muitas vezes nós não sabemos quem nós somos ao ponto de ficar nos culpando. Quer ver uma coisa? É uma tortura. É se nós fazemos assim. E se eu tivesse feito dessa maneira? E se eu não tivesse falado isso? E se isso é uma tortura? Não é justo que nós façamos isso conosco, porque Deus não faz isso com a gente. A gente simplesmente tem que falar assim, eu aprendi uma nova maneira de não fazer tal coisa. E reeditar essa frase. Porque é pesado demais a gente ficar no e se, e se, e se. Isso não gera resultado e cada vez mais nos fere. E nos traz um sentimento de culpa, um sentimento de peso que a gente não precisa carregar. Porque alguém já carregou isso pra gente. Jesus já carregou toda a culpa, todo o erro. Glória a Deus. Ele não nos colocou bons o suficiente porque nós éramos perfeitos o suficiente. Porque nós não somos perfeitos o suficiente. Ele sabe que nós vamos errar, que nós vamos falhar. Então nós não precisamos ficar como carrasco nos batendo todas as vezes que nós erramos. Nós precisamos tratar a imagem. Tratar quem Deus é para nós. Né? Porque nós precisamos entender que Deus não muda o amor dele por causa da nossa falha. E quando nós começamos a entender quem nós somos em Deus, começa a ficar mais fácil, mais leve perdoar. E aí a gente entende que eu posso errar. Não estou falando daquele erro que a gente faz conscientemente. Mas assim, nós podemos errar. O que a gente precisa fazer é não carregar esse erro, é aprender como não fazer. Se arrepender e deixar. É entender que a gente é falho. A gente costuma falar assim, nossa, a gente às vezes fala muito isso. Se eu tivesse 20 anos agora com a cabeça que eu tenho hoje. Quem nunca falou isso? Né? Isso é a gente verdade. teria errado muito menos, mas aquela era a pessoa que nós éramos naquele momento. Com a consciência que nós tínhamos naquele momento. E foi daquela maneira que nós agimos. A gente precisa fazer é aprender com aquilo e simplesmente não errar o mesmo erro novamente. Né? Aprender com os próprios erros, né? Aprender com os próprios E erros. prosseguir, né? E prosseguir, e ir adiante.
Mas, nossa, é totalmente libertador quando a gente consegue entender, né, a vontade do Senhor. Eu consegui entender demais tudo que você nos passou aqui, né, porque realmente, né, só recapitulando, o perdão, ele não é um merecimento. Por mais que eu ache que a pessoa não mereça o meu perdão, né, a prática da obediência da palavra do Senhor, né, todas as vezes orando para aquela pessoa, para que entre dentro de mim, né, o desejo sincero de obedecer a palavra, e obedecendo a palavra, eu consiga liberar perdão, né, para que essa pessoa seja liberta, né, de dentro de mim, né, para que essas cadeias venham a se quebrar, né, e eu venha a ser totalmente liberta para viver os propósitos de Deus. E a pessoa também, né, que, como você disse, que de repente ela cometeu o erro, né, e ela não consegue, né, ter o perdão da outra pessoa, mas mesmo assim ela tem que ter atitude, porque, só falando rapidinho ainda, a própria palavra do Senhor, né, no livro de Mateus, né, ele fala, antes de você, né, levar a sua oferta ao altar, se você porventura se lembrar, né, que você tem alguma contenda, né, alguma situação com seu irmão, você deixe a oferta, vá se reconciliar. Então, ou seja, a atitude também precisa ser sua, né? Vá lá, você peça perdão, você se humilhe, né? Você diga aquilo que precisa ser dito. Eu errei, eu estou aqui para te pedir perdão. Se a pessoa não aceitou, isso é problema dela com Deus. Mas você e Deus estão ali naquele momento, ali também liberto, você está liberto porque você disse esse perdão. Só que tem algo também que, antes de finalizar, né, eu gostaria que você falasse, que foi exatamente aquilo que me ajudou no meu processo de cura, né, no meu processo de libertação. Quando eu mais precisava e eu não tinha essa oportunidade de poder liberar esse perdão, né, para essa pessoa, né? E eu precisava me curar, eu precisava tirar isso de dentro do meu coração, porque isso já estava me matando, né? Isso já estava paralisando. Naquele momento eu já comecei a sentir que a minha vida ela estava perdendo sentido, né? O propósito. E aí eu lembro que nós estávamos juntos na mesma sala, né? Eu, você e a Jo. E aí eu contei para você toda a situação e tudo aquilo que eu estava sentindo. E aí é quando você realmente disse algo que despertou e foi a virada de chave, vamos dizer. Foi quando realmente a minha chave ela virou e a minha vida foi totalmente transformada, né, depois daquela conversa que eu tive com você. Né, que quando você disse uma carta para Deus, né, e aí eu queria que a gente fechasse, né, antes da gente orar, né, que nosso tempo já está estourando aí, né, o que fazer, né, quando a gente precisa liberar o perdão, mas a gente não tem, né, o contato mais com aquela pessoa e eu preciso me libertar, né, o que a gente faz? Eu costumo falar dessa carta, nem lembrava que eu tinha falado dessa carta, Gi. Mas que me marcou e me transformou. Mas é uma ferramenta poderosa mesmo, né? E a gente faz uma carta, a gente escreve uma carta. E nessa carta, a gente fala, a gente escreve para a pessoa e fala para Deus também. Fala, Deus, eu libero perdão para fulano de tal, que me feriu. E ali a gente pode contar com detalhes, tudo que a pessoa fez, né? A pessoa que me feriu, Deus, fazendo isso, isso e isso, e doeu, e nananã, e a gente conta ali tudo para Deus e fala, mas eu libero perdão. E a gente também escreve essa carta e a gente fala, na carta a gente fala para a pessoa, a gente coloca o nome da pessoa. Ei, fulana, eu te libero, eu te perdoo hoje por tudo que você me fez. E aí você pode detalhar e falar para ela tudo que você queria falar pessoalmente e escreve, fala aí, eu te perdoo e eu me libero disso em nome de Jesus. Então, essa carta é uma carta muito poderosa e eu também já usei da carta quando tinha situações onde eu não tinha mais como falar isso para a pessoa. Então, eu fiz a carta também falando para Deus. Então, resumidamente, na carta, você vai falar para Deus que você libera a pessoa, que você
Fala pra Deus isso, eu tô perdoando, eu tô liberando. E um detalhe, você pede pra Deus abençoar a vida dessa pessoa. E depois você fala pra essa pessoa por que que você tá perdoando ela, né? Você pode contar, você me machucou, você me feriu, mas hoje eu decido, eu escolho te perdoar e você tá liberada em nome de Jesus. Mas é uma ferramenta mesmo Glória a Deus. poderosa mesmo. A gente pode Isso é verdade. Foi algo que realmente transformou a minha vida, né? E essa carta para Deus, né? A gente vai lá e a gente escreve com riqueza de detalhes, né? Senhor, eu me frustrei, né? Ou eu tive inveja, né? Senti ódio, né? Aquela situação, ela isso. me trouxe muita amargura, me trouxe rancor, me trouxe raiva. E aí a gente vai descrevendo, né, aquela intimidade entre você e Deus. E isso vai fazendo com que você se limpe por dentro, né? Você vai colocando no papel, né, tudo o que te frustrou, né? Tudo aquilo que todo esse sentimento de amargura, né? Todas essas raízes de amargura, tudo que te impede de prosseguir, tudo que embaraça a sua mente. E aí você tem esse momento dessa intimidade com o Senhor, né? E aí depois que você fez toda essa carta, o que a gente faz? A gente vai lá e queima ela, né? Com a A gente certeza, né, que rasga, junto a com gente queima, a gente a gente rasga queima. isso. Isso, Queima, a acaba gente com ela. some, literalmente Realmente, a gente acaba com essa carta, a gente queima ela, lança no mar, né, lança no esquecimento, né, com a esquecimento. convicção, né, que é aquele que realmente precisava ouvir, que é o Espírito Santo de Deus, né? Ele te libertou, ele te curou, porque é algo que nós temos que entender, né? Quando a gente pede o perdão, todo aquele processo do passado, né, toda aquela vida que nós deixamos de viver enquanto estávamos ali com aquelas raízes de amargura, o fato de eu ter liberado esse perdão, essa vida não volta mais, né? Eu perdoo, mas aquilo que passou, passou. Né? A minha vida, o meu tempo, ele não retorna mais. Mas o que eu tenho que entender, que a partir do momento que eu liberei esse perdão, eu estou diante daquele que é capaz de restituir todos os anos que foram consumidos, né? Por toda essa tristeza, por toda essa depressão, por todas essas afrontas, por todas essas humilhações, e me dá a oportunidade de viver, né? Tipo assim, 50 anos em um, né? Me dá a oportunidade de viver uma vida plena, né? Somente Deus é capaz de transformar. Por mais que eu tenha liberado perdão, ou eu estou ali recomeçando com essa pessoa, o que eu tenho que entender que o único que pode transformar a minha vida e me curar definitivamente é o Espírito Santo de Deus. Porque o fato de eu ter perdoado, eu não posso criar novamente uma expectativa em cima daquela pessoa, né? Eu tenho que entender que eu estou no convívio de pessoas imperfeitas, né? Como a gente disse no início, né? E essas pessoas, elas também estão sujeitas a errar novamente, né? E fazer com que novamente, por mais que eu tenha perdoado, novamente ela volte a me magoar. Mas quando eu tiro a expectativa do homem e coloco toda a minha expectativa em Deus, tendo a certeza de que eu liberei o perdão e agora eu estou livre para poder viver, né, o propósito de Deus sobre a minha vida, tudo fica mais claro. Tudo fica transparente, né? E a gente tem essa oportunidade de dia após dia construir, né, um caminho de graça, um caminho de felicidade, um caminho de prosperidade, um caminho de paz, né? Porque nada é mais libertador, né, do que a gente ter a tranquilidade de saber que a gente serve um Deus, né, que no liberar o perdão, a gente tem um livre acesso a ele, né? Então, as portas dos céus, elas se abrem, né? E aí, abrindo-se as portas dos céus para nós, a gente tem a oportunidade de desfrutar da vida que Deus, né, prometeu que nos daria. Nós temos essa oportunidade de viver, né, a vida que Deus nos prometeu, os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Então, por isso que nós, né, tenhamos essa oportunidade nessa live, né, de poder dizer, né, o quanto Deus ele é maravilhoso, o quanto, né, as suas palavras, né, nos enriqueceram, nos alimentaram, nos fortaleceram, né? Escutei nos comentários realmente que ajudou e muito, né? Muita gente, assim como eu fui ajudado, tenho certeza que muitos aqui, né, também tiveram essa mesma oportunidade de poder entender, né, que é somente a obediência
ao Pai, né, somente a obediência à palavra do Senhor, é que nos levará a viver uma vida de transformação, nos levará a viver uma vida da qual realmente sonhamos, né? E vivemos, e almejamos e desejamos para a nossa vida. Né? Muito obrigado mesmo, já por você estar aqui, por você, né, ter colaborado um pouco com todo o seu conhecimento. Aqueles que estão aqui também, né, se quiser entrar lá, né, no canal, é Gel Ramos, né? Ela tem ali os seus minutos de sabedoria toda terça-feira, né, a sua live. Ela também tem a mentoria também, né, para essas pessoas que às vezes de uma forma individual, né, quer se abrir ali, né, quer poder Toda ouvir terça, às 8h30 palavras de também. direção. Isso, toda terça às 8h30. Para quem também quer ouvir, né, uma palavra de direção, né, quer ter uma ajuda, né, juntamente ali com a intercessão, né, com a condução, né, ela está ali disposta, né, se predispôs a uma serva do Deus Altíssimo, né, está ali disposta junto a ela, com o marido dela também, né, pregando aí, ministrando não só para mulheres, mas para casais também, né, e nós cremos que o poder da palavra do Senhor, né, ela transforma todo aquele que quer. Né? E a palavra do Senhor, ela está aqui para poder ser ouvida, né, por todos de forma gratuita. Né? Então, muito obrigado mesmo, né, por você estar aqui, por você fazer parte da minha vida, por você fazer parte da minha história. Eu louvo a Deus, né, pela sua vida, que no momento onde eu mais precisei, né, Deus, ele me tirou, né, da minha cidade, né, da cidade onde eu resido hoje, novamente. Mas Deus, ele me tirou daqui com um propósito, né? Quando eu pisei os pés aí na sua cidade, né? Eu falei assim, gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Você lembra? Eu ainda comentava com você, mas tudo era para a honra e glória do Senhor. O Senhor, ele precisava, né? Que eu me retirasse de cena por um tempo, justamente que os cuidados dele sobre a minha vida foi o que eu pude vivenciar, né? Nesses últimos meses aí. E esses cuidados fez com que ele colocasse pessoas, né? Justamente você, a Jo, né? Pessoas que me ajudaram, me fortaleceram, né? Intercederam por mim, até eu conseguir ter a força necessária, né? Para avançar. A força necessária para perdoar, dizer sim e me libertar de tudo aquilo que estava me aprisionando. Né? Então, muito obrigado mesmo. Eu louvo a Deus, né? E a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Louvo muito a Deus pela sua vida e que Deus te abençoe. Muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco. Sou muito grata também, Gi. Muito grata. Grata por essa oportunidade. Grata de verdade a Deus por ter colocado você na minha vida. Uma pessoa muito especial. Amém. Né? Eu acredito, os planos de Deus são sempre maiores, né? A gente pergunta, verdade, por que Deus aqui, né? Senhor! Mas ele é perfeito nos planos dele, né? Então eu acredito que ele criou um jeito da gente se encontrar, da gente se conhecer. E eu acredito que ele foi perfeito nesse plano. Da mesma forma, você foi bênção, foi um instrumento de Deus na minha vida. Né, um instrumento de muito aprendizado, de crescimento. Eu sou muito, de verdade, muito grata a Deus por você. E muito obrigada por fazer parte da minha vida. Você é uma pessoa muito especial para mim. Muito obrigada. Agradeço de novo por esse convite. Foi uma honra estar aqui participando da sua live. Para mim foi uma honra de verdade participar desse movimento que eu tenho acompanhado. A honra é toda minha, né? A honra foi toda nossa. Ainda vai te honrar muito. Amém. Realmente foram palavras que nos engrandeceram e eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de ter outros encontros, né? Com outros propósitos, com outras palavras, né? De direcionamento, de ensinamento, porque aqui a gente fala daquilo que a gente vive, né? Daquilo que a gente vivenciou. Então, são os nossos testemunhos de vida, né? Que ajudam outras pessoas ali no momento certo, porque a palavra dita no momento certo, ela tem o poder de transformar, né, a vida de muitos. E eu tenho certeza que as suas palavras ditas agora, né, através da tua ministração, o Espírito Santo de Deus, ele foi trabalhando na vida de muitos que se fazem presentes aqui nesse momento, né? A gente tinha criado uma grande expectativa, até estávamos no grupo do Instagram, né? E hoje, durante o dia todo, as pessoas falando que estavam ansiosas, né,
para que essa live acontecesse, para poder te ouvir dizer, né, sobre o perdão. Mas agradeço muito, muito obrigada, né? Antes que caia, vamos orar, né? Louvado, adorado, engrandecido seja o teu santo nome. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder ouvir a tua palavra, ser ministrado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor, através dessa palavra, entre sobre os nossos corações e que vidas neste momento venham ser transformadas, venham ser libertas, venham ser curadas para a honra e glória do teu santo nome. Que caia, Senhor, por terra agora tudo que não provém de ti. Que as pessoas que neste momento estão ouvindo a tua palavra venham ser impactadas, venham ter forças, ó Deus, venham a ter ânimo para prosseguir. Que o Senhor venha tratar cada uma delas, que o Senhor venha cuidar de cada uma delas, alcançando, ó Pai, agora com o teu poder de graça, com o teu poder de cura, com o teu poder de restauração, com o teu poder, ó Deus, que vidas venham ser transformadas e libertas. E nós cremos no teu testemunho de vitória. Cremos que vidas aqui neste momento que estão sendo alcançadas testemunharão do teu poder, vivenciarão da tua graça e do teu poder, porque tudo é para honra e glória do teu santo nome. Alcança, Senhor, as nossas vidas. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por esta oportunidade. Vai entrando, Pai, sobre a vida de cada um agora, do alto da cabeça à planta dos pés, com poder e autoridade que o Senhor me deu. Eu abençoo a vida, Pai amado, de todas elas. Eu abençoo, eu creio, Deus, na tua graça, no teu poder e na tua presença. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos deste. A live acabou, ela finalizou e graças a Deus a internet segurou. Né? Muito obrigada, Senhor. Obrigada mesmo, obrigada, Gel. Obrigada a todos vocês que permaneceram conosco Obrigada até a aqui. você, Gi. Eu espero que em nome de Jesus, né? Amém. Glória a Deus, né? Espero mesmo, né? Em nome de Jesus, que todos vocês tenham entendido, né? Tenham sido impactados, transformados, libertos para a honra e glória do santo nome do Senhor. Né? E aí, próxima quarta-feira, espero todos vocês a partir das 20h30. Tá? Muito obrigada. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Obrigada, Obrigadão. Tchau, Que tchau. Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Tchau. Amém. Você também. Tchau, tchau. Amém.